Ministério Público do Rio e Polícia Civil apreendem celulares, computadores e documentos da deputada Flor de Lis. Reitor da Universidade Brasil vira réu por coagir estudantes. De acordo com o Ministério Público Federal, o reitor ameaçou 4 alunos do curso de medicina que funciona em Fernandópolis, no interior de São Paulo. Insegurança. Na capital do país, pesquisa aponta medo de mulheres em sair de casa. Esse medo é em qualquer lugar. E ainda, ministro do TST, Emanuel Pereira, toma posse como novo conselheiro do CNJ. Vou frequentar uma nova academia diante dos colegas que lá se encontram. Todos muito inteligentes, todos muito devotados. E eu estou indo para o CNJ para somar. Olá, boa tarde. Polícia e Ministério Público do Rio de Janeiro e do Distrito Federal cumpriram hoje 4 mandados de busca e apreensão para ajudar na investigação da morte do pastor Anderson do Carmo. As ações foram em endereços ligados à mulher dele, a deputada federal Flor de Lis, do PSD do Rio. Foram apreendidos celulares, computadores e documentos em 3 imóveis em cidades do Rio e no apartamento funcional da deputada em Brasília. Em junho deste ano, o pastor foi morto a tiros na garagem da casa da família em Niterói. 2 filhos do casal estão presos pelo crime. E 4 pessoas foram presas hoje pela Polícia Federal na segunda fase da Operação Retomada Alagoana para desarticular uma organização criminosa responsável por roubo de cargas no estado. Foram cumpridos ainda 11 mandados de busca e apreensão em 2 cidades de Alagoas e uma de Pernambuco. Os materiais apreendidos serão submetidos à perícia técnica e, em seguida, juntados a inquérito policial instaurado em abril desse ano. A Justiça de Brasília condenou o senador Romário, do Podemos, do Rio de Janeiro, a pagar mais de R$400 mil em aluguéis atrasados e dívidas relacionadas a um imóvel no Distrito Federal. O ex-jogador morou na mansão que fica no Lago Sul, área nobre da capital federal, entre 2012 e 2016. No entanto, ele deixou de pagar pela locação nos últimos 14 meses, desde que o aluguel foi reajustado de R$26 mil para R$35 mil. A imobiliária, então, entrou na justiça para rescindir o contrato e cobrar a dívida. Na ação, a defesa do senador alegou que o valor do aluguel era excessivo e o pedido improcedente. Para o juiz substituto da 7ª Vara Civil de Brasília, como não ficou comprovada a discordância no momento do reajuste, vale o que está em contrato. Além de pagar os aluguéis atrasados, o senador vai ter que demolir um pier e um campo de futebol construídos irregularmente no local. Ainda cabe recurso da decisão. A Justiça de São Paulo decretou prisão preventiva de Davi de Oliveira Fernandes e Valdir Bispo dos Santos. Os 2 são acusados de chicotear um jovem negro de 17 anos por furto de chocolates em um supermercado em São Paulo. Eles já estavam presos temporariamente. O Superior Tribunal de Justiça deu prazo de 30 dias para que o governo federal decida se ex-preso político durante a ditadura tem direito à anistia. O caso foi analisado pelos ministros da primeira sessão. De acordo com o processo, Laerte Dornelles Meliga fez requerimento ao Ministério da Justiça em 2015 para obter a condição de anistiado. E ele teve reconhecido direito à anistia e indenização. Em novembro de 2017, foi elaborada a minuta da portaria ministerial com a decisão, mas ainda não foi publicada. No mandado de segurança apresentado ao STJ, Laerte Dornelles alegou enfrentar situação financeira grave e sustentou que, para ter o direito à aposentadoria, só faltaria computar o período em que foi preso político. Ele pediu ainda indenização nos termos da decisão da Comissão de Anistia. O mandado de segurança, nesse caso, havia sido impetrado contra o ministro da Justiça, mas atualmente a concessão de anistia política compete ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
Para o relator, ministro Benedito Gonçalves, o homem tem direito à decisão em prazo razoável, mas ponderou que o Poder Judiciário não pode decidir no lugar da autoridade administrativa nesse caso. O ministro destacou ainda que a alegação de ilegitimidade do Ministério da Justiça não deve prosperar, já que o órgão era a instituição competente para analisar o pedido na época em que ele foi formulado. Foi determinado um prazo de 30 dias em caráter final para que o Poder Executivo decida se aceita ou não o pedido de anistia. De olho nas queimadas da Amazônia, o Ministério Público Federal enviou recomendação ao Ministério da Economia pedindo que o órgão autorize em até 30 dias a realização de concurso público para a reposição da força de trabalho do IBAMA. O Ministério Público pede ainda que o Instituto promova em 15 dias todas as providências para a realização do concurso em caráter de urgência. Os dois órgãos têm prazo de 10 dias para responder se acatam ou não a recomendação, além de informar quais providências estão sendo tomadas para garantir o seu cumprimento. E além da Amazônia, o Cerrado também sofre com os incêndios que acontecem em grandes proporções. Mas, apesar das queimadas serem crime ambiental, a punição ainda não é suficiente. Calor e baixa umidade do ar, combinação que favorece os incêndios florestais. No Cerrado, por conta dos grandes períodos de seca, a situação é mais delicada. O INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, fez neste mês um alerta de grande perigo para mais de 20 cidades no Centro-Oeste, onde há esse tipo de bioma. Nos primeiros dias do mês, houve 7.304 focos no Cerrado e 6.200 na Floresta Amazônica. No Distrito Federal, são em média 200 ocorrências por dia. E quando o fogo acaba, o cenário é este. De acordo com o Corpo de Bombeiros, em quase todos os casos, a ação humana é que provoca os incêndios. Querem fazer a limpeza da sua chácara ou então fazer queimada do lixo e isso facilita a propagação dos incêndios. Naturalmente, é muito raro acontecer, só acontece mesmo na época de chuva, quando começam as chuvas, as primeiras chuvas, e tem os raios dentro dessas áreas de proteção, aí inicia o incêndio. Geralmente a gente entende durante a operação uns 4, 5 ocorrências dessa magnitude. O restante é tudo provocado pela ação humana. E não importa o tipo de vegetação, provocar incêndio é crime ambiental. O crime, por exemplo, de incêndio, provocar destruição de flora, ele dificilmente vai ser, na verdade, ter uma responsabilidade criminal. As penas são muito pequenas, então, na verdade, no Brasil, quase ninguém é preso por crimes ambientais. A pena dolosa é de 4 anos e a culposa de 2 anos. E mais do que isso, a lei estabelece a possibilidade de você converter essa pena numa prestação alternativa. Então, quase todo mundo paga uma cesta básica e não vai preso. E a seguir, no DF, pesquisa revela o medo das mulheres de serem violentadas nas ruas. O medo da mulher ela não é só da casa até a parada. Até dentro do transporte público a gente sofre vários tipos de assédio. Servidora pública diagnosticada com câncer de mama não tem direito à isenção de imposto de renda por estar na ativa. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Dulcimar era cobradora de ônibus quando descobriu o câncer no pulmão. Aposentou por invalidez e ficou isenta de pagar o imposto de renda. Quando eu recebi esse diagnóstico, de 15 dias para cá, aí eu não consegui mais trabalhar, porque eu fui definhando. Pesei 28 quilos, de os cabelos, eu estava com 35 anos. Já tinha tirado o pulmão, eu não dei conta mais de trabalhar. No caso que deu origem ao entendimento do STJ, a trabalhadora também luta contra um câncer, mas ao contrário da Dulcimar, ainda está na ativa. Ela queria a restituição de todos os valores pagos à Fazenda Nacional desde 2005 e chegou a conseguir uma decisão favorável no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A Fazenda Nacional recorreu contra essa decisão do TRF1 e a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou: a trabalhadora não tinha direito aos valores de volta. O relator, ministro Og Fernandes, explicou que a legislação estabelece que somente os inativos ou pensionistas portadores de doenças graves podem solicitar a isenção do imposto de renda.
A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, encaminhou uma manifestação ao Supremo Tribunal Federal pedindo que seja incluído no Plano Nacional de Educação o Programa de Combate à Discriminação por Gênero e Orientação Sexual no Ambiente Escolar. O documento elaborado pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, teve como base uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, contra uma lei de 2014 que aprovou o Plano Nacional de Educação. O partido questiona o fato de não estarem inclusas nas atividades escolares ações de prevenção contra o bullying homofóbico, transfóbico e machista. Na manifestação, Dodge reforça que se esses pontos não forem colocados de forma explícita na lei, além de impor o silêncio sobre o tema nas escolas, pode incentivar o não combate à discriminação. Por isso, apoia o pedido de inconstitucionalidade da lei. Agora a gente vai falar sobre violência contra a mulher. O número de agressões e feminicídio é crescente em todo o Brasil. A saída está no reconhecimento da violência, que muitas vezes começa com xingamentos, e na denúncia à polícia. 4.936 mulheres assassinadas no Brasil em 2017, vítimas de feminicídio. O número alarmante é o maior desde 2007. É o que revela o Atlas da Violência, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. O Atlas da Violência mostra ainda que Roraima, Rio Grande do Norte e Acre lideram o ranking de homicídios a cada 100 mil mulheres. Santa Catarina, Distrito Federal e São Paulo apresentaram os menores índices. Para enfrentar este tipo de crime, em 2015 o Congresso Nacional aprovou a Lei de Combate ao Feminicídio. Ela alterou o Código Penal e estabeleceu prisão de até 30 anos para quem mata a mulher em razão de menosprezo ou discriminação em razão da sua condição. E ainda, as mortes provocadas pela violência doméstica. A violência contra a mulher, o feminicídio ou a tentativa de feminicídio podem ocorrer tanto dentro quanto fora do ambiente familiar. A irmã da Roselene foi atacada pelo ex-companheiro. Tomou 3 facadas e hoje é obrigada a viver escondida, já que o suspeito está foragido. Toda a família se sente ameaçada. E ele, achando pouco, ele mandou um áudio aterrorizante para toda a família, ameaçando todos. Meu pai, minhas filhas, meus irmãos, meu sobrinho, ameaçando de morte mesmo. Será que nós vamos ter que mudar? Eu não vou vender minha casa, nós não vamos mudar por causa dele. Ele que tem que ser preso. É ele que é o meliante, não somos nós. Né? Nós somos vítimas, como ela, né? É necessário que as mulheres tomem todos os cuidados redobrados e que todo sinal de violência seja informado à autoridade policial para que cesse e que as medidas protetivas previstas em lei e outras medidas possam ser efetivas. E uma pesquisa da Universidade de Brasília aponta a insegurança e o medo que as mulheres sentem ao andarem sozinhas pelas ruas da capital do país. A sensação de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento chega até a impedir que muitas mulheres saiam de casa. Bruna tem medo de andar sozinha nas ruas por vários motivos. O medo da mulher ela não é só da casa até a parada. Até dentro do transporte público a gente sofre vários tipos de assédio. E também, recentemente, perto de casa, uma mulher foi morta após ter sido estuprada. E esta não é uma realidade só dela. Em plena capital, uma das maiores rendas per capita do Brasil e o centro do poder, quase 80% das mulheres têm o mesmo sentimento de Bruna. O levantamento foi feito pela Universidade de Brasília. Na pesquisa, a maior parte das mulheres explicou o motivo de não gostarem de andar sozinhas. O grande medo é de serem estupradas a qualquer momento, não importa a hora do dia. A presença de homens desconhecidos também incomoda. A sensação é de não poder confiar em ninguém. Esse medo é em qualquer lugar, né? Independente se você está caminhando para conseguir entrar no transporte público, ou se você está caminhando para passear com seu filho, ou se você está indo à padaria. Dependendo do assédio, do que você sofre naquele espaço, inclusive você deixa até de ir. A pesquisa fez ainda um comparativo entre Lisboa e Brasília. O levantamento considerou 3 fatores: infraestrutura urbana, segurança pública e questões socioculturais. Na capital do país, 78% das mulheres disseram sentir medo de se deslocar a pé pela cidade. Em Lisboa, esse índice é de quase 27%. Mas todas foram unânimes em dizer que, em algum momento da vida, já evitaram sair de casa por insegurança.
Tem sempre esse medo, né? Quais são os riscos? Será que vale a pena sair de casa à noite, ter que pegar transporte público à noite, entendeu? Ter que andar até em casa à noite. É um dos aspectos que existe hoje, que não era para existir mais. O direito constitucional de ir e vir deve ser garantido a todos e todas, mas outro aspecto também precisa ser reforçado. O grande problema é o olhar que se impõe a essa mulher como objeto, né? A pessoa, o homem principalmente, acha que tem o direito de possuir, de se apoderar de uma coisa, e nós não somos coisas, somos mulheres. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo agora aqui no estúdio a advogada Carla Magali Gellen. Boa tarde, seja bem-vinda, Carla. Obrigada, boa tarde a todos. Bom, infelizmente vimos na reportagem que em pleno 2019 vivemos ainda essa espécie de toque de recolher das mulheres por medo. É muito comum, né? As mulheres criam estratégias, Carla. Bem, na verdade, assim, primeiramente, através desse estudo que teve na UNB agora, eu fiquei chocada. Eu não imaginava que os casos eram tantos, né? Mas sim, a gente ouve falar, ouve de amigas, comentários. Eu, graças a Deus, nunca passei por uma situação dessa. Mas, o que acontece? Fere o próprio direito de ir e vir, que é consagrado na Constituição Federal, como vimos, né? Não, isso com certeza absoluta. Porque se você for parar para pensar, você imagina assim, eu tenho que escolher um horário para ir ao cinema. Eu tenho que me preocupar na saída da faculdade para poder chegar até a parada de ônibus, para que eu vá até o meu carro. Então, eu acredito, assim, que as mulheres, elas têm que se unir, infelizmente, né? Elas têm que se unir e montar estratégias. Para quê? Por exemplo, todas saímos da aula juntas, ótimo, vamos todas juntas até o carro ou até o ponto de ônibus para tentar diminuir isso. Sabe? São mecanismos que têm essa força, né? De pelo menos inibir. Inibir um pouco, né? Não vamos dizer que vai evitar totalmente, mas pelo menos inibir. Até que seja possível que a nossa segurança pública tome atitudes mais severas para que a gente tenha realmente esse direito de ir e vir. Quando a gente fala que em pleno 2019 estamos vivendo uma situação dessa, é um absurdo, né? O que falta, então? Políticas públicas, uma ação forte nessa questão da segurança pública? Exatamente. Eu acredito assim, é uma ação forte na questão da segurança pública. Porque se você tiver mais policiamento nas ruas, especialmente nesses locais que, como falou na reportagem, é em qualquer lugar. É na parada de ônibus, é indo a caminho do metrô, é na padaria. Então, assim, eu acredito que se você tiver mais segurança pública, forem implementados mais policiais na rua, será inibido mais, no caso, esses crimes. Carla, no campo jurídico, nós já temos leis de proteção às mulheres, a lei do feminicídio, Maria da Penha. O nosso arcabouço jurídico contempla a proteção à mulher? Sim, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. O que nos falta é justamente isso, né? É essa implementação da segurança jurídica, né? Essa implementação para que a gente consiga efetivamente fazer com que a lei seja cumprida à risca. Carla, muito obrigada pela participação. Uma boa tarde para você. Obrigada, querida. E no próximo bloco, o Conselho Nacional de Justiça dá posse a novo membro. O ministro Emanuel Pereira foi indicado pelo TST para representar a Corte no CNJ no biênio 2019-2021. A 7ª Vara Federal Criminal em São Paulo rejeitou denúncia do Ministério Público Federal contra o ex-presidente Lula e o irmão dele, José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, acusados de corrupção passiva. A denúncia também foi rejeitada em relação a outros 3 executivos da Odebrecht por suposta prática de corrupção ativa. Segundo o Ministério Público, entre 2003 e 2005, Frei Chico, sindicalista com carreira no setor do petróleo, teria recebido mais de R$1 milhão por meio do pagamento de mesadas. O dinheiro seria parte de um pacote de vantagens indevidas oferecidas a Lula em troca de benefícios obtidos pela Odebrecht junto ao governo federal.
Para o juiz, além de não haver provas da existência de fatos criminosos, as condutas descritas na denúncia não configuram crime e, por isso, não há justificativa para o início de uma ação penal. E na noite desta segunda-feira, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Emanuel Pereira, tomou posse como novo membro do Conselho Nacional de Justiça. O ministro Emanuel Pereira foi indicado pelo TST para representar a Corte no CNJ, em substituição ao também ministro do TST, Aloísio Corrêa da Veiga. Ele vai compor o Conselho no biênio 2019-2021. Vou agora palmilhar uma estrada diferenciada daquela que eu sempre palmilhei ao longo de 17 anos de magistratura. Agora vou frequentar uma nova academia diante dos colegas que lá se encontram, todos muito inteligentes, todos muito devotados, e eu estou indo para o CNJ para somar e ajudá-los a fazer justiça. A cerimônia foi conduzida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli. Ele é um excelente ministro, tem uma atuação sempre bastante eficiente no seu trabalho, no seu dia a dia, e irá agregar muito lá no Conselho Nacional de Justiça. Segundo o presidente do CNJ e o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, a chegada do ministro Emanuel vai contribuir para uma maior efetividade nos trabalhos do Conselho. Emanuel, com certeza, irá dar uma grande contribuição ao Conselho Nacional de Justiça em busca de uma justiça rápida, efetiva, de qualidade, produtiva, mas, sobretudo, uma justiça respeitada em defesa do cidadão. O presidente do TST e do CSJT, ministro Brito Pereira, afirmou que a Justiça do Trabalho continuará muito bem representada no CNJ. O ministro Emanuel, com a sua experiência no Tribunal Superior do Trabalho, com o seu prestígio nacional, sem dúvida nenhuma, fará um trabalho muito bom lá. O ministro Emanuel Pereira nasceu em Natal e é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Como advogado, foi procurador-geral da Assembleia Legislativa do Estado, consultor jurídico da Câmara Municipal de Natal e juiz auditor do Tribunal de Justiça Desportiva. Foi conselheiro federal, vice-presidente da Comissão de Relações Internacionais e membro efetivo da Comissão de Prerrogativas do órgão especial do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. É ministro do TST desde 2002, integra o Tribunal Pleno, o órgão especial, a seção 2 de dissídios individuais e é presidente da 5ª Turma da Corte. E no início desta semana, uma inspeção do Conselho Nacional de Justiça foi realizada no Judiciário Gaúcho. O objetivo é verificar o funcionamento dos setores administrativos e judiciais do TJ e das serventias extrajudiciais do Estado. Na abertura oficial dos trabalhos de inspeção, o ministro Humberto Martins, corregedor-geral do Conselho Nacional de Justiça, disse em seu discurso que acredita no judiciário e que a inspeção contribui para o aprimoramento da prestação jurisdicional. Célere, de qualidade, mas, sobretudo, que esteja ao lado do cidadão. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Carlos Eduardo Zitlo Duro, recebeu a comitiva do CNJ e, em suas boas-vindas, destacou que o Judiciário Gaúcho é o único tribunal de grande porte que alcançou 100% de eficiência durante 11 anos nos primeiro e segundo graus nas áreas judicial e administrativa, mesmo com as dificuldades enfrentadas. Nós, como uma série de medidas, e temos algumas contenções que têm que ser feitas, conseguimos prestar uma jurisdição adequada. Claro, tudo pode ser melhorado, evidentemente, com essa carência de trabalho. Isso é fruto do esforço de todos. Acompanhado de uma equipe de juízes estaduais e federais, o corregedor-geral veio ao Estado coletar dados de cada setor dentro do judiciário. A inspeção é rotineira e ocorre em todos os tribunais do país.
A corregedoria, com sua equipe, vai aos gabinetes dos senhores desembargadores, a presidência, a mesa diretiva do tribunal, a corregedoria e também alguns gabinetes que são escolhidos aleatoriamente. O ministro também atendeu o público em geral, que pôde apresentar sugestões, críticas, denúncias e elogios aos serviços prestados pelo Judiciário Gaúcho. Não existe judiciário forte sem uma cidadania forte. Por isso que nós queremos que todos participem, porque o fim maior do judiciário é resolver os litígios e restaurar a paz. Periodicamente isso ocorre, é um procedimento absolutamente normal. E o Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul sempre esteve aberto, sempre estará aberto tranquilamente. A Justiça Federal em São Paulo aceitou denúncia contra o reitor da Universidade Brasil, José Fernando Pinto da Costa. Agora ele é réu por ameaçar estudantes da instituição no interior do estado. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, o reitor ameaçou 4 alunos durante uma audiência pública em março. Na ocasião, era discutido o excesso de matrículas no curso de medicina da universidade. Além das ameaças, ele mandou fechar um centro acadêmico e disse que destruiria inimigos. Recentemente, José Fernando foi preso depois de uma operação da Polícia Federal que apura fraudes no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, e no ProUni, o programa Universidade para Todos. De acordo com a investigação, ele liderava um esquema que teria desviado quase 500 milhões de reais dos 2 programas nos últimos 5 anos. Foi inaugurada nesta segunda-feira a nova sede da Escola Superior do Ministério Público da União. O novo espaço vai ampliar as possibilidades pedagógicas das atividades acadêmicas oferecidas. As obras da nova sede da Escola Superior do Ministério Público da União tiveram início em 2012 e foram concluídas agora. O prédio tem cerca de 10 mil metros quadrados e 5 andares. Conta com 7 salas de aula, entre outros espaços. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e o diretor-geral da escola, João Akiro Moto, participaram da inauguração, junto com outros membros da instituição e autoridades. Ao tempo em que abraçavam a ideia de erguer esse edifício, tinham como mais importante a ideia de fortalecer uma instituição, entendendo que fortalecendo instituições, fortalecemos a democracia, fortalecemos a sociedade e empoderamos as pessoas. E a gente fica por aqui. Você acompanha agora o programa Artigo 5º. Uma ótima tarde para você, até amanhã.